Questão do Enem falando sobre decaimento radioativo, que as funções exponenciais e logaritmos sempre acompanham isso em questões envolvendo decaimento radioativo. Então vem comigo. Em setembro de 87, Goiânia foi palco do maior acidente radioativo ocorrido no Brasil, quando uma amostra de césio-137, removida de um aparelho de radioterapia abandonado, foi manipulada inadvertidamente por parte da população. A meia-vida de um material radioativo é o tempo necessário para que a massa desse material se reduza à metade. A meia-vida do césio-137 é 30 anos. E a quantidade restante de massa de um material radioativo, após T anos, é calculada pela função tempo exponencial. Nt igual a A, que multiplica 2,7 elevado a kt. Onde A é a massa inicial, importante, o valor que está ao lado da potência sempre é o valor inicial. E K é uma constante negativa. Considere 0,3 como uma aproximação para o log de 2. A pergunta é: qual o tempo necessário em anos para que uma quantidade de massa do césio-137 se reduza a 10% da quantidade inicial? Vejam bem, a meia-vida é o tempo necessário para ficar a metade do que eu tenho. Então, a cada 30 anos, eu vou ficando com a metade do que eu tenho. Você está entendendo até aí? Obviamente, nós sempre começamos com 100%, que é o valor referencial. Então, preste atenção. A questão quer que você encontre o tempo necessário para que ele se reduza a 10% da quantidade inicial. Deixa eu dar uma observação para você, muito importante. A resolução dessa questão ela é feita em menos de 30 segundos. Só que a resolução algébrica ela leva pelo menos 5 minutos. Então, uma observação que eu tenho que dar para você é que você tem que ser estrategista no Enem. Você não precisa fazer cálculo nessa questão. Você só precisa pensar um pouquinho. Deixa eu tentar lhe explicar melhor. Começamos com 100%. A cada 30 anos, meia vida, eu fico com a metade. Então vamos fazer isso comigo. Ó, comecei 100%. Com 30 anos, eu fico 50%. Certo? Meia vida, a metade. Com mais 30 anos, fazendo 60 anos agora, eu vou ficar com 25%. Então eu comecei. Deixa eu te mostrar isso, que eu já fiz isso na frente, tá? E depois eu vou mostrar para você a conta. Olha só o que é que está acontecendo. Eu começo com 100%. Após 30 anos, eu fico com 50%. Mas por quê? Porque a meia-vida é de 30 anos. Então, a cada 30 anos, eu fico com a metade. Então, se eu começo com 100%, com 30 anos, fica 50%. Com 60 anos, fica 25%. Metade da metade. Com mais 30 anos, vai ficar com a metade de 25, 12,5. Com mais 30 anos, fica com a metade de 12,5, 6,25. Gente, é óbvio que em algum lugar entre 90 anos e 120 anos eu vou atingir 10%. Então a resposta tem que ser um número entre 90 e 120 anos. Vamos ver se você entendeu. Comecei com 100%. 30 anos ficou 50%. Com mais 30 anos ficou a metade de 50, 25%. Com mais 30 anos faz 90, ficou 12,5%. Com mais 30 anos, 120 ficaria 6,25%. 10% está entre 90 e 120. Por que é que isso faz você matar a questão? Porque quando você olha para as alternativas, você observa que só existe uma alternativa entre 90 e 120 anos. Ou seja, tem que ser 100 anos. Enem é estratégia. Nem sempre vai ganhar os melhores. Vai ganhar aqueles que têm a melhor estratégia. Então, uma questão dessa, você não pode perder tempo fazendo cálculo. Então, de novo, comecei com 100%, 30 anos que era metade, com mais 30 metade. A única que se encaixa dentro do valor 90 e 120 é 100 anos. Mas, vamos supor que lá no Enem tivesse assim, 94, 96, 98. Aí você não tinha como saber o valor. E outra coisa, nem pense em fazer a regra de 3, tá?
Alguns alunos podem pensar assim, ah, professor, é só fazer uma regra de 3 aqui, se 90 é 12,5, para ser 10 é x. Não existe isso nas funções tipo exponencial e logaritmo. As funções que envolvem curvas não existe isso. Então eu vou resolver a questão de um modo muito complicado, porque eu não sei o que poderia acontecer se o Enem quisesse trabalhar conta pesada. Então vamos fazer a questão agora de um outro jeito, embora você já saiba que a solução, obviamente, é a letra E. Concorda? Então vamos fazer a questão como se isso não fosse relevante. De acordo com o enunciado, deseja-se que o MT fique 10% de A. Só que essa já é a parte final. Primeiramente vamos aqui, ó. Qual é a expressão? MT é igual a A que multiplica 2,7 elevado a KT. Sabemos que para 30 anos a massa vai ser a metade, a meia-vida. Então, com 30 anos, a massa fica a metade de A. Então, eu vou dizer que se MT é A sobre 2, o que é que eu vou fazer? Ó? A sobre 2 é igual a A que multiplica 2,7 elevado a KT. Então, cortando A com A, 1/2 é igual a 2,7 elevado a K vezes 30. Então, 2,7 elevado a K vezes 30 é igual a 2 elevado a menos 1. Por que 2 elevado a menos 1? 1/2, eu inverto, fica 2 a menos 1. Então, se eu elevar os dois lados a 1 sobre 30, aí você vai me perguntar por quê. Porque eu queria deixar isolado 2,7 elevado a K, tá? Então, para eu ficar só 2,7 elevado a K, eu queria tirar esse 30 daqui. Elevando a 1 sobre 30 dos dois lados, 30 corta 30, eu vou ficar 2,7 elevado a K igual a 2 elevado a menos 1 sobre 30. Eu vou pedir para você guardar isso para mim, tá? 2,7 elevado a K é igual a isso aqui. Guarda para mim aí. A segunda parte da questão. O enunciado quer que a quantidade fique 10% do valor inicial. Lembre, o valor inicial é A. Então, para eu ficar com 10% do valor inicial, o que é que eu vou fazer? O M vai ser 10 sobre 100 de A. Ou seja, o M é 1/10 de A. Mas MT é A vezes 2,7 elevado a KT. A função, né? MT é essa função. Então ele quer que fique 1/10 de A. Então agora, ó, 2,7 elevado a K está aqui, ó. Você lembra que eu já calculei 2,7 elevado a K? Está aqui ele, ó. Então eu vou dar um jeito de isolar ele aqui, ó. 2,7K está isolado, elevado a T igual a 10 a menos 1. Obviamente eu cortei já A com A. Então, como 2,7 elevado a K é 2 elevado a menos 1 sobre 30, só voltando, ó. 2,7 elevado a K é 2 elevado a menos 1 sobre 30. O que é que eu vou ter? Ó? Que 2 elevado a menos 1 sobre 30 no lugar de 2,7 elevado a K. Ok? Então eu vou ter 2 elevado a menos 1 sobre 30 elevado a T. Ó, porque eu estou jogando aqui. 2,7 elevado a K é isso. Substituindo aqui fica 2 elevado a menos 1 sobre 30 elevado a T é igual a 10 a menos 1. Então, vai ficar 2 elevado a menos t sobre 30, porque o t vai multiplicar o 1, igual a 10 a menos 1. Aí agora chegou a hora de aplicar o log. Por quê? E agora, quem poderá nos defender? Preciso do log. Jogando o log dos dois lados, log de 2 elevado a menos t sobre 30 e log de 10 elevado a menos 1. Então, menos t sobre 30 vezes log de 2 é igual a menos 1 vezes log de 10. Então, fazendo t sobre 30 vezes log de 2 é igual a 1 vezes log de 10. O sinal negativo eu cortei. Então, t sobre 30 vezes 0,30 é igual a 1. Fazendo essa continha, ó, 0,30 sobre 30, eu passei invertendo 30 por 0,30. Boto 2 0, tira vírgula, 100 anos comprovando o resultado. Lógico que eu sei que a solução é extremamente complicada do ponto de vista algébrico. Então, deixa eu dar uma dica. Seja estrategista. Porque, às vezes, complicar demais pode tomar sua vaga.